Hoje, 24 de março de 2025, ex-comandante da FAB fechou contratos com o Airbus antes de assumir cargo na empresa. Setor de serviços volta a crescer em fevereiro, impulsionado por demanda e contratações. CBF implementa nova regra para coibir cera de goleiros no Brasileirão. SUS passa a oferecer terapia genética inovadora para atrofia muscular espinhal. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. A nomeação do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos de Almeida Batista Júnior, como consultor estratégico da Airbus, reacendeu o debate sobre as portas giratórias no setor de defesa. Durante sua gestão na Força Aérea Brasileira, a empresa fechou contratos milionários, incluindo a conversão de aeronaves para uso militar. Poucos meses após deixar o cargo, em janeiro de 2023, ele assumiu a posição na empresa europeia, levantando questionamentos sobre conflitos de interesse. Além disso, o filho do ex-comandante trabalha na AEL Sistemas, empresa que também mantém contratos com a FAB. Especialistas alertam para a falta de regras rígidas que impeçam militares da reserva de atuarem em empresas beneficiadas por suas decisões do governo. Preço dos ovos começa a recuar após alta recorde, aponta pesquisa. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. As cotações dos ovos deram os primeiros sinais de recuo nos últimos dias, segundo pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. O levantamento foi realizado em polos produtivos de São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco e Espírito Santo. A produção nacional de ovos atingiu um recorde em 2024, com 3,83 bilhões de dúzias, um aumento de 11,5% em relação ao ano anterior. A alta de 40% no preço dos ovos na segunda quinzena de janeiro gerou impacto no bolso dos consumidores e polêmica política, com o presidente Lula questionando quem seria o responsável pelo aumento. Agora, o mercado começa a mostrar sinais de estabilização. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou sem discussão um aumento de 90% no auxílio alimentação, que passará de R$ 1.250 para R$ 2.374 mensais. O benefício, antes exclusivo dos servidores, foi estendido aos vereadores, que não recebiam um adicional. O projeto também prevê um reajuste de 10% nos salários dos servidores. Se sancionado pelo prefeito em exercício, Álvaro Damião, o aumento fará de BH a segunda capital com o maior valor de auxílio alimentação para vereadores, atrás apenas do Recife, onde o benefício é de R$ 3.095. O impacto orçamentário é de R$ 32 milhões em 2025. A justificativa do aumento cita a infiltração e os custos dos aumentos na capital mineira. A informação na hora certa. Rádio Notícias. A partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, adotará uma nova regra para impedir a cera dos goleiros. A medida prevê a concessão de um escanteio ao time adversário caso o goleiro segure a bola com as mãos por mais de 8 segundos. A CBF notificou os clubes sobre a mudança por meio de um ofício assinado por Rodrigo Sintra, presidente da Comissão de Arbitragem. A regra entra em vigor no Brasileirão, que começa neste sábado, 29, e também será aplicada em outras competições organizadas pela entidade, como a Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Copa Verde, Brasileirão Sub-20 e Copa do Brasil Sub-17. Governo inicia a distribuição de doses da vacina contra a gripe. Claudimário Carvalho traz mais informações. O Ministério da Saúde começou a distribuir 35 milhões de doses da vacina contra a gripe para os estados das regiões Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Sudeste. A primeira remessa, com 5.400.000 doses, já chegou nesta sexta-feira, 21.
A campanha oficial de vacinação começa em 7 de abril, mas estados e municípios podem aplicar as doses assim que as receberem. O objetivo é vacinar 90% do público prioritário, que inclui crianças, idosos, gestantes, profissionais de saúde, professores, caminhoneiros e outros grupos vulneráveis. No total, o governo adquiriu 73.600.000 doses para 2025, com um investimento de R$ 1,3 bilhão. A vacinação no norte ocorrerá no segundo semestre para acompanhar o período de maior circulação do vírus na região. A vacina protege contra as cepas H1N1, H3N2 e influenza B e pode ser aplicada junto com outros imunizantes do calendário nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O afastamento do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, foi oficializado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, após o parlamentar pedir licença do cargo na quinta-feira. O suplente convocado para assumir o posto é o missionário José Olímpio, também do PL de São Paulo, que recebeu 61 mil votos nas eleições de 2022. Com 68 anos, Olímpio já foi deputado federal por 2 mandatos, deputado estadual e vereador em Itu e São Paulo. Em suas redes sociais, ele se define como defensor dos valores cristãos e familiares. A licença de Eduardo Bolsonaro não teve o motivo divulgado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Senado analisa projeto que libera R$ 2 bilhões em recursos da saúde para estados e municípios. Proposta permite realocação de verbas represas até dezembro de 2025. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. O projeto de lei complementar que permite a estados e municípios usarem até 31 de dezembro de 2025 recursos represados antes destinados a procedimentos de saúde relacionados à Covid-19 será analisado pelo Senado Federal. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 18 de março. Segundo o autor da matéria, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, os recursos que já estão nas contas das prefeituras e dos estados totalizam R$ 2 bilhões. Pelos termos da matéria, gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS, também vão poder alterar a destinação de outras verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde, o FNS, aos fundos de saúde locais, sem a necessidade de seguir compromissos aos quais os recursos estavam vinculados. A medida valerá para repasses feitos até o dia 31 de dezembro de 2023 em transferências regulares e automáticas. Na avaliação do relator da proposta na Câmara, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a realocação desse dinheiro contribuirá para a melhoria dos serviços de saúde. A primeira vez que o Congresso Nacional autorizou que gestores de saúde mudassem a destinação de recursos de anos anteriores, que normalmente devem voltar ao FNS, foi em 2020, devido à pandemia de Covid-19. À época, a medida foi estendida até 2021. No ano seguinte, houve uma nova prorrogação até o fim de 2023. No ano posterior, uma lei complementar estendeu o prazo até dezembro de 2024. Com informações da Câmara dos Deputados, reportagem Marquesan Araújo. A partir desta segunda-feira, o Sistema Único de Saúde, SUS, passa a oferecer gratuitamente o medicamento Zolgensma, uma terapia genética inovadora para o tratamento da atrofia muscular espinhal tipo 1, doença que afeta os movimentos e a respiração. O tratamento, que custa em média R$ 7 milhões na rede privada, será destinado a crianças de até 6 meses de idade que não dependam de ventilação mecânica invasiva por mais de 16 horas diárias. O Brasil se torna um dos 5 países do mundo a oferecer essa terapia pelo sistema público. A incorporação foi viabilizada por um acordo com a indústria farmacêutica que condiciona o pagamento aos resultados do tratamento. Famílias devem procurar um dos 28 serviços de referência espalhados por 18 estados para iniciar o processo. A doença atinge cerca de 287 bebês por ano no país, segundo o IBGE. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.